De 11 a 15 de novembro, a Arquidiocese de Olinda e Recife sediará a edição do 18º Congresso Eucarístico Nacional. O evento terá como principal parceiro o Regional Nordeste II da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Esta edição tem como tema Pão em todas as mesas e lema Repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. Então, e para falar sobre o 18º Congresso Eucarístico Nacional, nós contamos agora com a presença aqui do professor Sérgio, que também é diácono permanente da Arquidiocese de Olinda e Recife, professor da Universidade Católica de Pernambuco. Então, diácono Sérgio, seja bem-vindo ao nosso canal para falar desse congresso de suma importância para a Igreja do Brasil. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos e a todas que nos escutam. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando esse momento significativo para a Igreja do Brasil e, de modo especial, para a Arquidiocese de Olinda e Recife. Eu quero começar esse bate-papo sobre o 18º Congresso Eucarístico pensando nas pessoas que estão fora, que não conhecem essa linguagem eclesial. Por isso eu começo esse bate-papo perguntando a você, o que é um Congresso Eucarístico? Um Congresso Eucarístico é um momento em que a Igreja se reúne para publicamente refletir e celebrar a sua fé no mistério da Eucaristia. A origem do Congresso Eucarístico, quando ele surge na Europa pela primeira vez, claro, está num clima de secularização, uma certa descrença no mistério eucarístico, e a Igreja, naquele momento, achou por bem um evento celebrativo, ou seja, uma grande celebração pública, para refletir e professar juntos a fé nesse mistério. Então, a nossa tentativa é que não fique só num evento público, numa celebração pública, mas também que seja um grande momento de catequese, de retomada, vamos dizer assim, de voltar a beber na fonte mais cristalina da teologia eucarística, do mistério eucarístico, que é o mistério central da Igreja. A Igreja surge da Eucaristia, E, nesse sentido, a gente espera que esses dias aqui no Recife, já estamos há um grande tempo, a pandemia empatou, era previsto para 2020, vamos fazer agora em 2022, mas desde o início, praticamente 3 anos que a gente vem trabalhando nesse tema, e agora nesse último ano de forma especial, várias atividades nas dioceses, nas paróquias, nos preparando para esse momento. Então, Sérgio, quando eu falo de liturgia, e eu sou filho do Concílio Vaticano II, nasci em 68, então por isso eu nasci nesse ambiente de concílio, e depois toda a minha formação cristã, teológica, me levou a isso. Então, quando eu falo de teologia ou de liturgia, normalmente eu costumo partir desses 3 pontos. A teologia, a espiritualidade e o rito. Congresso Eucarístico supõe também muita liturgia, em torno desse sacramento. Então eu pergunto, qual é a teologia que emana, qual é a teologia que vai nortear o 18º Congresso Eucarístico Nacional? Eu diria assim, de forma geral, veja, a gente não tem tempo para ver isso aqui, mas infelizmente, a partir do 2º milênio da Igreja, houve uma certa dissociação entre a dimensão da ceia eucarística, ou seja, a dimensão comunitária, celebrativa, que está associada a uma concepção de igreja, a mais cristalina, a igreja como comunhão dos batizados, a igreja como koinonia, comunhão e participação. Isso vai havendo um deslocamento ao longo da história entre ceia, entre mesa e sacrifício. E a ênfase no 2º milênio, principalmente a partir do Concílio de Trento, com os embates da Reforma, praticamente o acento foi sacrifício, sacrifício, sacrifício. A tentativa teológica, catequética do Congresso é a gente retomar, buscar a relação dessas 2 dimensões. O altar é mesa comunitária, lugar de festa, de celebração, e também é o espaço da memória do sacrifício. Então, esse é um elemento importante. Claro, o tema e o lema do Congresso, como você apresentou,
tem uma opção clara diante da crise que o país passa, que o mundo passa, e de forma especial o Brasil passa, seria quase que um cinismo da nossa parte se não assumíssemos para esse congresso a dimensão profética, solidária, diaconal do mistério eucarístico, né? Então isso é um outro elemento importante. E acho que um outro elemento importante que norteia toda a teologia, toda a catequese que o texto base do Congresso propõe, que o material catequético do Congresso está propondo, é a gente voltar a aquilo que é fundamental e muitas vezes foi esquecido na espiritualidade eucarística, que é a meta da Eucaristia, né? O ponto de chegada da Eucaristia é o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Então, a comunhão sacramental deve nos levar, um processo, como vai dizer o Ratzinger, uma metamorfose para a comunhão eclesial, né? A gente, como superar esse divórcio, muitas vezes que a gente percebe na espiritualidade eucarística, de uma profunda comunhão sacramental, uma preocupação e todo um carinho pela Eucaristia, né, pela dimensão sacramental da Eucaristia, e ao mesmo tempo um certo desleixo, até em alguns casos agressividade, ruptura com o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Então, como a gente buscar caminhos de retomar, de restaurar essa fratura na espiritualidade de muitas pessoas, né? E que a gente percebe na vida eclesial, pessoas de comunhão diária, em profunda desassociação, ruptura, por exemplo, com o Papa Francisco, com a CNBB, com os concílios. Como é que pode isso? Que comunhão é essa? Está comungando? Isso é comunhão? A meta da comunhão, a verdadeira comunhão eucarística leva à ruptura? Leva a essa que eu estou chamando de esquizofrenia? Claro que não. Então, toda a dimensão catequética do Congresso quer nos ajudar no aprofundamento desses elementos. Na pergunta que eu fiz a você, que você acaba de responder sobre a teologia do Congresso, você já toca em ponto da espiritualidade. Mas traga isso mais à tona, né? Qual é a espiritualidade que quer reger por dentro, né, o Congresso Eucarístico Nacional desse ano? Muitas vezes a gente percebe vamos dizer assim, eu chamaria de confusão, o equívoco. A gente confunde um hábito eucarístico, uma prática devocional eucarística com espiritualidade eucarística, né? A espiritualidade eucarística a gente vive na medida em que a gente se alimenta da Eucaristia, a gente está no mundo, é a eucaristização do mundo. Esse é o lugar por excelência da espiritualidade eucarística, né? Não é uma espiritualidade intimista, porque muitas vezes, muitas catequeses, inclusive com boa vontade, têm ensinado ao povo de Deus, parece que a grande meta da Eucaristia é Jesus no meu coração. Isso não é a teologia cristalina da Igreja do primeiro milênio. O ponto de chegada da Eucaristia não é Cristo no meu coração, sou eu no coração de Cristo, que é a Igreja, é a comunhão eclesial. Então, o próprio texto base do Congresso nos ajuda, né? Muito interessante. São 7 capítulos, os primeiros 3 capítulos trabalham a dimensão mais sistemática da Eucaristia, os 4 últimos tentam mostrar os desdobramentos da experiência eucarística, né? E no capítulo específico sobre a espiritualidade eucarística é justamente isso, né? Como a gente diz assim, de forma simples, onde começa a espiritualidade eucarística? A partir da calçada, quando a gente sai da igreja, da celebração. É lá no mundo, um estilo de vida, uma forma de ser no mundo que reflita, que grite ao mundo aquele mistério que vivemos. Se a Eucaristia faz comunhão, nos faz corpo, se comungamos a verdade, quando saímos da celebração eucarística, nos confrontamos com a mentira no mundo, com a fake news no mundo, com a injustiça no mundo, alguém que comeu da verdade deve ter, não é, uma postura qualitativa nesse mundo. É isso que a gente chama da eucaristização do mundo, né? Uma dimensão, tem um teólogo muito interessante que fala, né, a memória perigosa de Jesus. A gente se alimenta da memória do corpo e sangue de Jesus ressuscitado.
ao comer da verdade, ao antecipar o futuro, quando voltamos do Kairos da liturgia para o mundo, para o Cronos, aqui o cristão deve ser um perigo nesse mundo. Alguém que comeu e testemunha a verdade no mundo muitas vezes marcado pela mentira. Então, nada mais estranho a uma autêntica, profunda experiência eucarística de uma dimensão puramente intimista, eu e Jesus, Jesus e eu e a hóstia, esses elementos. Por isso que espera-se que todo esse tempo do congresso, do ponto de vista catequético e espiritual, nos ajude a amadurecer, a beber dessas águas cristalinas, às vezes esquecidas, mas estão todas nas fontes mais profundas, na tradição mais profunda, mais séria, mais antiga da Igreja. No Congresso Eucarístico, é notório que a centralidade é a própria celebração eucarística. Quais são as celebrações que marcarão o 18º Congresso Eucarístico Nacional e quais são os demais eventos que também vêm a somar a essa centralidade eucarística? Eu aproveito o momento para convidar todas e todos a virem ao Recife, né? Recife será o grande centro do Brasil durante esses dias, nessa celebração tão bonita que estamos preparando. Ela vai acontecer praticamente todo o evento do Congresso vai acontecer no Centro de Convenções. É um grande espaço que tem na fronteira entre Olinda e Recife. Quem é daqui, quando a gente passa para Olinda, está o Centro de Convenções, em frente a um shopping muito conhecido, o Shopping Tacaruna. Então, começaremos na sexta-feira à tarde, será um momento para os bispos, na Catedral da Sé de Olinda, junto ao túmulo de Dom Helder. Rezarão juntos, receberão todos uma réplica da cruz de Dom Helder, e a partir daí, em seguida, às 18 horas, lá no Centro de Convenções, na parte externa, a celebração de abertura. Teremos duas grandes celebrações, a de abertura, lá no Centro de Convenções, e a do encerramento, no Marco Zero, que é um espaço na cidade do Recife, muito conhecido, de grandes shows, grandes aglomerações. Então, o encerramento será lá, na terça-feira, dia 15. Além disso, no sábado, então o congresso começa na sexta-feira, no sábado à noite, teremos uma vigília para a juventude, que será toda a noite, entrando pela madrugada. E aí não temos mais nenhuma celebração, vamos dizer assim, grande, comunitária, além do encerramento. Os bispos que estão vindo ao Recife ficarão hospedados nas paróquias, ou na casa paroquial, ou na casa de alguma família. E nessa comunidade que ele fica, aí sim, uma parte do congresso será na paróquia. Está previsto no sábado, paralelo à vigília, na paróquia, uma celebração eucarística com uma catequese feita pelo bispo que estiver lá, e no domingo, a primeira Eucaristia. Todas as paróquias da Arquidiocese esse ano terão a primeira Eucaristia justamente durante o congresso, e o bispo que estiver hospedado nessa paróquia, ele vai presidir essa celebração. Então, teremos esses momentos, né? Além disso, no próprio Centro de Convenções, há uma programação muito intensa. Teremos um simpósio teológico, sábado, domingo e segunda, pela manhã. Estão previstos mais ou menos a participação de 1.200 pessoas. Muito interessante a programação. Também todos os temas ligados, dimensões da Eucaristia, dentro da perspectiva do tema e do lema do Congresso. Teremos no período da tarde, sábado, domingo e segunda, 2 catequeses públicas, umas 14 horas e outras 16 horas. Isso acontecerá na parte interna do Centro de Convenções, é uma parte que é muito conhecida por um grande espaço de feira, e a gente vai ter uma feira católica com lojas de vários lugares do Brasil que estarão lá, e nessa feira haverá um auditório aberto, e nesse auditório aberto teremos as catequeses, momentos culturais, lançamentos de livros. Então tem toda uma programação interessante, uma praça de alimentação. A ideia é que a pessoa venha
para o Centro de Convenções e passe o dia. Também haverá um outro espaço no Centro de Convenções, uma exposição sobre os servos de Deus, servos e servas de Deus do Regional Nordeste 2. Há vários processos que Roma permitiu, estão nas fases diocesanas de pesquisa, desses homens e mulheres que deram a vida no seguimento de Jesus, e também haverá uma capela, então adoração, celebrações eucarísticas, confissões. De fato, está sendo preparado com muito carinho. Algo grande, mas que a gente, de fato, tanto celebre como reflita o mistério eucarístico nesse congresso. Então, César, nós vamos para a nossa última pergunta de provocação para a nossa conversa. O seguinte, o tema do Congresso Eucarístico é pão em todas as mesas, né? Recentemente, a gente tem notícia e percebe, né, a realidade, que a fome assola a população pobre e empobrecida, né, digamos, do Brasil. Cerca de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Então, o que é celebrar um Congresso Eucarístico Nacional que tem como tema pão em todas as mesas, diante dessa situação que só agrava? Então, que respostas concretas aqui no Recife, na Arquidiocese, ou também como Congresso Nacional, que respostas nós temos a nível nacional, mas também local, a essa realidade de fome, que é uma crueldade das piores? Exato, de fato é um momento muito triste, muito sério, que passa a sociedade brasileira. Dom Helder não cansava de dizer, né, que 2/3 da humanidade passa fome. E o Brasil, como a gente sabe, nos últimos anos tem cada vez mais aumentado a situação de fome, de miséria, de injustiça. É público o desamparo e o escárnio em relação aos pobres e às minorias, enfim, aos povos indígenas nesse país. Então, não é à toa, não é por acaso que o tema do Congresso justamente é pão em todas as mesas, né? É justamente uma tentativa nesse contexto de trazer a reflexão sobre a Eucaristia e a partir daí meditar e provocar as consequências. Se a Eucaristia nos faz corpo, qual é a postura que se espera de um cristão que pertence a um corpo onde parte dele passa literalmente fome? Não só fome existencial, mas fome material. Então seria, e na verdade é cinismo, uma vida eucarística que não leve à solidariedade com os pobres, né? Nos evangelhos é claro isso, como Jesus mostra isso em vários momentos, né? A Eucaristia, ela necessariamente, a partilha, a patrística, toda a história da igreja primitiva, da patrística, os padres da igreja, como é indissociável o cuidado com o corpo do pobre e o cuidado com o corpo de Cristo. A comunhão com o corpo do pobre e a comunhão com o corpo de Cristo. Infelizmente, essa coerência, essa relação, a gente, por várias questões históricas e também pelo nosso pecado, a gente foi descolando, né? E justamente o Congresso, ele busca retomar, enfatizar, nos ajudar a aprofundar, a redescobrir ou a aprofundar essa dimensão da vida. Todo Congresso Eucarístico tem uma tradição de deixar um marco. O Congresso Eucarístico que tivemos aqui na década de 40 deixou como marco uma bela igreja no bairro do Espinheiro. Esse Congresso Eucarístico, diante do contexto que você lembrava de pobreza, da vulnerabilidade, né, de muitos irmãos e irmãs, o marco desse congresso é uma casa que está sendo preparada na rua do Imperador Dom Pedro II, no centro do Recife, ali naquela parte histórica, bonita do centro do Recife, uma casa que está sendo preparada para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade, chamada Casa do Pão. Esse é o marco do congresso, ou seja, uma casa que será aberta manhã, tarde e até o jantar, além de oferecer comida, né? Teremos as 3 refeições oferecidas lá, várias outras atividades de resgate à dignidade humana
vão ser oferecidas, né? Desde assistência jurídica, assistência médica, cursos de formação profissionalizante, também acompanhamento espiritual, várias atividades que serão permanentes nessa casa. Ela vai ser inaugurada na terça-feira de manhã, antes do encerramento do congresso. Haverá um café com parte dos bispos e uma parte representativa de pessoas em situação de rua, um café da manhã, lá na Rua do Imperador, e aí haverá a inauguração dessa casa. E a partir daí, a partir da segunda-feira, ela funcionará. Isso vai marcar, vamos dizer assim, né? Claro, também, do ponto de vista da articulação do regional, foi sugerido, na medida do possível, que cada diocese, cada igreja local busque, veja como, né, gestos concretos que dê continuidade à temática do congresso. Mas aí a gente não tem, né, não tem controle, não sabe exatamente o que isso vai suscitar. Mas aqui na Arquidiocese está claro, está sendo preparado, já está na fase final dos trabalhos, essa casa de acolhida para pessoas em situação de vulnerabilidade de rua. Sérgio, eu te agradeço de coração a tua presença aqui. Acho que é um humilde serviço que o canal está prestando ao Congresso, já que esse canal tem seus pés aqui na Arquidiocese, no Mosteiro do Discípulo Amado. E a gente deseja o sucesso daquilo que é a apresentação, né? Como refontizar a vida eucarística das pessoas, sintonizando com a vida, né? Isso que você lembrava, né? Que a paixão e o desejo que a gente tem de comungar do corpo de Cristo, a gente comunga também de sua paixão, do seu desejo, da sua busca, sobretudo com aqueles excluídos da sociedade, do seu tempo e do nosso tempo. Eu agradeço, Luiz, o convite que você me fez e mais uma vez convido a todas e a todos, quem puder, venha ao Recife, quem não puder, participe. As grandes celebrações serão transmitidas pelas redes sociais. Fique em sintonia conosco, reze por nós aqui no Recife, para que a gente, de fato, a partir desse momento celebrativo tão bonito, que a gente aprofunde, saia com propósitos mais coerentes do seguimento de Jesus, a partir de todo esse momento tão rico e tão bonito que vai ser vivido aqui. Obrigado. Nos finalmente deste bate-papo sobre o 18º Congresso Eucarístico Nacional, eu quero agradecer a você por ter nos acompanhado até agora. Agradecer também de coração ao professor e diácono Sérgio pela bela exposição sobre o Congresso Eucarístico. E durante o bate-papo, a conversa, a exposição do professor Sérgio, estava procurando uma palavra que pudesse, assim, sintetizar. E chegou esta. Se queres honrar o corpo de Cristo, não descuides quando se encontra nu. Não o honres na igreja com roupas de seda para descuidá-lo lá fora, onde padece frio e nudez. Com efeito, aquele que disse, isto é o meu corpo, é o mesmo que disse, vós me vistes com fome e não me destes de comer. E na medida em que fizeste isto ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. São João Crisóstomo.